tudo bom? Meu nome é Manuela Barroso e eu tô aqui para explicar para vocês uma das questões do Enem de 2015. Tudo bem? Essa é a questão número 48 da prova amarela, 89 da prova branca, 72 da prova rosa e 46 da prova azul. Vamos ler? Hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar e etc. ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue conforme a relação. Aí ele dá aí uma equação química. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da. Então, vem aqui comigo. A pergunta está pedindo o seguinte: qual é a causa, qual é o motivo, por que eu tenho uma diminuição da concentração da hemoglobina oxigenada, né? Você pode fazer essa questão por biologia, pelos seus conceitos de biologia, pelos seus conceitos de química e até mesmo por interpretação, porque é uma questão em que a resposta está no texto. Tudo bem? A equação que ele nos dá é HB mais O2 formando HBO2. Vamos resolver essa questão com base nos nossos conceitos de química. Primeira coisa, esse símbolo aqui indica que é uma reação reversível, isto é uma reação que acontece nos dois sentidos. Como assim? Eu vou ter aqui que ao mesmo tempo, né, que eu tenho HB e O2 reagindo para formar HBO2, eu tenho HBO2 se decompondo em HB e O2. Então, eu vou ter aqui uma reação reversível. Tudo bem? Pensando no conceito aí, né, de equilíbrio químico. O equilíbrio químico é o quê? É quando uma reação reversível está em equilíbrio, ou seja, a ordem, né, a reação direta está em equilíbrio com a reação inversa, ou seja, com a mesma velocidade que eu tenho HB e O2 formando HBO2, eu tenho HBO2 decompondo em HBO2. E se eles têm a mesma velocidade e ocorrem simultaneamente, as concentrações de cada substância permanecem constantes. Porque, por exemplo, se a mesma velocidade que eu produzo HB, eu consumo HB, a concentração dele não vai mudar. Beleza? Ok. Outra coisa fundamental para essa questão é saber sobre o princípio de Le Chatelier, que é um princípio muito importante no equilíbrio químico. Esse princípio, né, é basicamente o seguinte: a reação em equilíbrio, ela tá em paz, ela tá bem, ela tá querendo ficar do jeitinho que ela está. Só que se eu perturbar esse equilíbrio, eu vou ter que amenizar. Ou seja, ela tá em paz, ela tá em equilíbrio, se eu perturbei, eu vou ter que amenizar essa perturbação que eu fiz. Por exemplo, se eu aumentei a concentração de algo, de qualquer um, eu vou ter que amenizar esse aumento. Então, eu vou ter que deslocar para o sentido de consumir ele. Porque eu aumentei, ele não queria aumentar, então eu vou ter que amenizar esse aumento. Como é que eu amenizo esse aumento? Diminuindo a concentração dele, então eu vou ter que consumir. Então, todas as questões, né, de deslocamento de equilíbrio, você tem que pensar basicamente dessa forma, né? Como se eu perturbei o equilíbrio, eu tenho que amenizar esse equilíbrio. Daí, né, a questão ela fala o seguinte: qual é o motivo pelo qual eu tenho a diminuição do HBO2? No próprio enunciado, né, ele fala que quando eu diminuir a concentração de O2, né, no ar rarefeito, que é um ar que você vai ter lá
nas altitudes mais elevadas, né, eu vou ter uma diminuição de HbO2. O texto te fala isso. E vamos conferir aqui, né, com a equação. Se eu diminuo a concentração de O2, o que vai acontecer? Vamos pensar. A reação está em equilíbrio, ela quer continuar assim. Eu fui lá e perturbei esse equilíbrio, eu diminuí a concentração de O2. Logo, eu vou ter que amenizar essa diminuição. Como? Aumentando a concentração. Como é que aumenta a concentração de O2? Produzindo O2. Então, vou produzir, a reação tem que ser nesse sentido. Logo, quando a reação acontece nesse sentido, eu vou ter o quê? O consumo de HbO2, porque HbO2 vai passar a ser o quê? O reagente. Quando eu consumo HbO2, eu estou diminuindo a concentração de HbO2. Só que aí, você vai tentar achar nas opções a opção que fala sobre a diminuição da concentração de oxigênio. Mas você não vai achar. Talvez você acerte a questão, né? Porque a opção D é uma opção que fala sobre a diminuição de oxigênio. Mas tem um termo, né, na opção D que é pressão parcial. O que é pressão parcial? Bom, o O2, ele é um gás. Nós sabemos que no nosso ar, ele é composto por vários gases, entre eles o N2 e o O2. Pela lei de Dalton, né, lá na matéria de gases, nós sabemos que a pressão total é igual à pressão parcial, na verdade, a soma das pressões parciais. E assim por diante. A pressão parcial, né, seria a pressão que o gás exerceria se tivesse sozinho ocupando todo aquele volume da mistura em que ele se encontra. Então, a pressão parcial do oxigênio seria a pressão que ele exerceria se tivesse, né, ocupando todo o ar sozinho. E a pressão parcial, ela está diretamente relacionada com o número de partículas. Então, quanto maior o número de partículas, maior a pressão parcial. Quanto menor o número de partículas, menor é a pressão parcial. Então, como nós vimos aqui, a diminuição da concentração de O2 significa que o quê? Tem menos partículas. Se tem menos partículas, a pressão parcial também é menor. E é por isso que nosso gabarito é a letra D.